Nós vamos ler um livro que eu reputo de muita sabedoria, Provérbios, no seu capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, verso 6, diz assim: Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Pai, nos ajuda agora pela manhã a encontrarmos em Ti a sabedoria que vem do alto. Necessitamos de Ti, Senhor, para as nossas vidas. E precisamos para que saiamos daqui, Senhor, um pouco mais parecidos com o Senhor Jesus. Por isso peço a Ti, Senhor, fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Podemos assentar. Nessa manhã estaria aqui conosco um pastor, amigo meu, e ele teve um compromisso inesperado, me avisou ontem à noite. E essa palavra falava ao meu coração durante a semana. E aí eu gostaria de compartilhar com você. E todo o compartilhamento da palavra, ele deve ser para nós uma prática diária, uma prática de vida. E aí, quando eu olho para Provérbios, quando eu olho para uma busca pela sabedoria, até porque é uma recomendação de Salomão, quando Salomão foi assumir o reinado, ele não pediu nada a Deus de material, ele pediu sabedoria. E ele diz que essa busca é como se fosse um tesouro, algo que tem que ser intenso na nossa vida, algo que tem que ser verdadeiro. E aí quando ele fala sobre sabedoria, não é uma conquista humana, não é algo humano, é algo divino, é algo de Deus para nós. E aí, em poucas palavras, eu quero dizer algumas coisas para você nessa manhã, já que nós temos que entender que nós não falamos de uma conquista de um conhecimento racional. Eu não estou falando de um estudo, eu não estou falando de uma pesquisa, eu não estou falando de uma dedução que muitas vezes a gente deduz para que possamos entender a situação ou conhecer o que está acontecendo ali naquele momento. Eu não estou falando de racionalidade humana. Eu não estou falando de uma busca de um conhecimento que nós podemos ter através de livros, de um produto científico demonstrado a nós. Não. Eu estou falando de uma sabedoria que ela não é recorrente ao ser humano. E aí, quando eu paro para pensar a respeito disso, eu gostaria de trazer 2 pontos essenciais sobre a sabedoria. A sabedoria que nós estamos falando hoje aqui, ela é de uma dimensão espiritual. Ela é de uma dimensão que não é daqui, ela vem do alto. Colossenses fala isso. Busque as coisas que são do alto, de cima. Essa sabedoria, ela nos traz ensinamentos de vida. Vida forjada, vida vivida. E a vida para ser vivida, ela não é tão fácil como a gente imagina. Mas quando Salomão nos recomenda, olha, busque a sabedoria como se fosse um tesouro, intensidade, única, ela vem do alto. Não é aprendido em livros, é aprendido na vida. E aí quando eu olho para Provérbios, e deixe sua Bíblia aberta, no mesmo capítulo, nos versos 4 em diante, ele diz assim: se como a prata a buscares,
e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Primeiro ponto que você precisa entender, que para você ter sabedoria de Deus, o princípio dela é o temor ao Senhor. Ser temente a Deus. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra para mim mesmo. Temente. Não é? Ser temente a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ser temente a Deus. Ser respeitoso. Não é ter medo, é ser respeitoso. Respeito aos seus princípios. Respeito à sua vida, à minha vida. Respeito à autoridade que Ele coloca em nós através do Espírito Santo de Deus. Eu sou temente a Deus em todas as coisas na minha vida. Você é temente a Deus em todas as coisas da sua vida. É isso que é o princípio da sabedoria. Eu começo como? A ter sabedoria de Deus, ter esse conhecimento falado aqui, esse conhecimento exigido, vivido na nossa vida, sendo temente a Deus. Você teme a Deus? Você tem essa característica de ser temeroso, de saber que quando você andar, falar, pensar, agir, você tem um temor na sua vida de que não venham os erros, as falhas, os pecados, que não venham as destruições, que não venham as confusões, que não venham os conflitos, que não venham as coisas acima das prioridades de Deus, acima das coisas que Deus tem para a sua vida, porque o cara, a pessoa, o homem, a mulher que é temente a Deus, é sustentado por Deus em sabedoria. E quando ele é sustentado a Deus por sabedoria, as coisas são diferentes em sua vida vivida. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o respeito a Deus. Então o que eu faço porque eu temo a Deus. O que eu não faço, é porque eu não faço temendo a Deus. Ser temente a Deus. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso respeitá-lo. Porque eu o amo, porque eu o adoro. Porque Ele me deu salvação, porque Ele me deu vida. Se estamos sempre, todos os domingos de manhã, à tarde, à noite, seja, ou no trabalho, seja como for, eu temo a Deus. Para que essa sabedoria que vem do alto, venha sobre mim. A segunda coisa para que a gente possa ter essa sabedoria na nossa vida, o apóstolo Paulo fala isso a nós, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, e eu acho esse texto sensacional, para que nós possamos entender essa sabedoria. Por quê? Porque, amados, eu preciso que você entenda que temer a Deus é viver os princípios dEle, é viver em obediência, é viver as coisas que vêm do alto, sim, mas mais do que isso é você entender que a sabedoria de Deus te eleva numa dimensão espiritual diferente, porque o mundo te leva ao material, mas nós que somos estrangeiros nessa terra, vivemos o espiritual. E olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, ele diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Para nós termos sabedoria, nós temos que ter o quê? O discernimento espiritual. Nós não vamos buscar a sabedoria humana, mas nós vamos buscar o quê? A sabedoria do Espírito na nossa vida, a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria, ela é divina, ela não é desta terra, ela não se discerne por aqui, mas tudo naquele que é o homem espiritual, a mulher espiritual, ela discerne tudo muito bem. Por quê? Porque ela não está discernindo do seu espírito humano, mas ela está sendo discernida pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, e quando ele habita em mim e em você, e nós deixamos com que ele nos oriente, nós deixamos com que ele faça nos andar, nós deixamos com que ele faça a gente pensar através dele, a nossa mente muda e passa a ser a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos o quê? Uma sabedoria que não é dos príncipes deste mundo, não é de Einstein, não é de Platão, não é de Aristóteles, não é de Sócrates. Eles podem ter sim um conhecimento muito bom, são interessantes, devemos conhecer, mas Deus diz, através da sua palavra, que nós não discernimos destas coisas, mas nós discernimos daquilo que está escrito nos céus, para ser vivido na terra. Oh, aleluia. É o que vem do alto, é o que vem do alto, é do alto. A nossa sabedoria tem que ser de Cristo, a mente do Senhor em nós. Mudança, metanoia, aqui, porque quando aqui muda, aqui muda. Quando aqui muda, aqui muda. O problema é que a gente quer mudar aqui para mudar aqui. E quando a gente quer mudar aqui para mudar aqui, nós não entendemos a sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria que vem de Deus mexe no nosso racional, para dizer que nós somos irracionais a este mundo. Olha que louco isso, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, para o mundo pode ser loucura, para nós não é. E por que para nós não é? Porque discernimos o Espírito Santo de Deus. E se discernimos o Espírito Santo de Deus, nós entendemos por que muitas vezes acontecem certas coisas conosco. Ezequiel capítulo 37. Estava lá o profeta, e ele tem uma visão. 37. E ele teve uma visão. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová,
tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. E então me disseram: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. E aí verso 14: e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Olhe bem para mim aqui. Vale dos ossos secos. Às vezes a gente fica imaginando que essa visão de Ezequiel é apenas uma visão. Não acontece conosco. Acontece? Você vai passar pelo vale. Aliás, tem um texto muito conhecido, né? Que nós seremos livres do vale da morte. Deus fala através de Ezequiel, está lá, ó. Os ossos secos, sequíssimos pela visão. Estavam mortos. Mortos. Arrebentados. E aí Deus diz ao profeta: vá lá e faça com que esses ossos sejam restaurados, voltem os nervos, voltem a carne, voltem a pele. Mas é interessante que ele diz o seguinte, que precisava do quê? Do Espírito. Quando nós estamos em Cristo, é-nos colocado o Espírito. Estávamos mortos e revivemos em Cristo. Mas o vale para nós, ele existe. E às vezes nós somos levados a ver este vale, e ao nosso redor está tudo seco, é um deserto. E aí eu quero te explicar uma coisa, meu amado. O vale é para você viver, para você saber que Deus colocará em você um espírito excelente para você passar pelo vale. E o vale é você quem vive, não é o seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, não é quem está na igreja. O vale é você que passa, e o vale é para a glória de Deus, aleluia. Mas o vale, para passar por ele, você tem que passar como? Com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus diz o seguinte: olha, se você tiver o temor ao Senhor, Ele te dará sabedoria para você passar pelo vale. Mas é você que passa pelo vale. E aí, por causa disso, às vezes, você culpa tudo e todos, porque você está passando pelo vale. Você culpa o seu esposo porque o seu esposo é chato. Você culpa a sua esposa porque a sua esposa faz isso. Você culpa os seus filhos. Às vezes você culpa até a igreja. Você se aborrece e fala: vou até mudar de igreja. Engraçado que as pessoas, quando se aborrecem, não mudam de trabalho quando está se aborrecendo no trabalho. Não é assim? Me aborreci no trabalho. Mas vai pedir demissão, por que não pede? Que nem faz na igreja.
É fácil trocar de igreja, não é? E trocar de igreja é a coisa mais fácil que tem. Eu não gosto do Paulinho, eu vou para outra. Não gostei do Jefferson fazendo louvor, vou para outra. Não gostei da Paula fazendo louvor, foi para outra. Não sei vocês, mas o nosso louvor tem melhorado a cada dia, não tem? Quarta-feira aqui foi algo tremendo, sexta foi algo tremendo aqui, sem músico. Hoje foi algo tremendo aqui, vai ser de novo à noite. Deus tem feito algo novo na nossa vida aqui no nosso meio. Por que Deus tem feito algo novo? Porque todos nós passamos pelo vale. Mas quando você estiver no vale, você vai olhar para esses ossos secos e saiba que Deus vai levantar você em sabedoria e vai dizer aos ossos, profetizando: Espírito, reviva esses ossos. Reviva. Reviva. Talvez você não esteja entendendo a mensagem de hoje, mas Deus vai colocar uma sabedoria divina na sua vida, para que você possa passar pelo vale, e você vai passar pelo vale de ossos secos, e saberá que o Senhor colocará sobre você o Espírito excelente dEle, para que você tenha sabedoria para passar por tudo isso, e saber que o Senhor te exaltará, como nós falamos sexta-feira aqui, vai estar sobre você um Espírito de fortaleza, de amor, de moderação, e quando isso acontecer, você entenderá quem é o Senhor na sua vida, porque Ele vai se manifestar em você, e Ele, quando se manifesta em você, Ele faz você andar, pensar, falar, agir conforme aquilo que vem do alto. Jó é um dos exemplos de maior sabedoria na Bíblia. Maior sabedoria. Ele sofreu muito, mas ele não perdeu a razão. Qual era a razão dele? Deus. Às vezes a gente sofre por uma dor, uma perda, uma matéria, sofre porque a gente não gosta de alguma coisa, a gente perde o bom senso, a gente perde a lucidez. Mas Jó chega a afirmar algo que é interessante. A sabedoria não é encontrada entre os mortos. A sabedoria é uma dádiva divina. Você está vivo hoje? Amém? Está mesmo? Ou você está morto junto com as coisas desse mundo? Porque você pode estar morto com as coisas desse mundo, com a ansiedade de ter alguma coisa que você ainda não tem, com a ansiedade de ter um relacionamento melhor dentro de casa, com a expectativa de talvez chegar na igreja e ter mais pessoas, seja lá qual for a sua expectativa de vida humana. Mas eu quero dizer algo para você, que nós precisamos entender: a sabedoria é uma dádiva divina, que não cria em nós expectativas, ansiedades, necessidades humanas, mas cria em nós sim uma necessidade de nós estarmos temendo a Deus, e sabendo que quando nós estamos temendo a Deus, nós estamos vivendo algo que vem do céu para a nossa vida, e a gente enfrenta diferente o vale, passa pelo vale, e vamos encontrar no final do vale o Espírito Santo de Deus habitando em nós, e fazendo com que a gente viva diferente. Aleluia. Eu preciso ter sabedoria para viver nessa terra, porque sem ela eu não consigo compreender mais nada. Sem ela eu não consigo passar por este mundo. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Sabereis. Olha que lindo. Eu vos porei sobre vós o meu Espírito. Aqui
Ezequiel falando isso, o Espírito Santo de Deus ainda não habitava em todas as pessoas. Eram algumas escolhas que Deus fazia, profeta, alguém que tinha que trazer um concerto, normalmente era um concerto, para trazer uma palavra, trazer uma visão, como Joel. Mas ele diz a Ezequiel: e eu colocarei sobre vós o meu Espírito. Mas ele continua dizendo: sabereis que eu sou o Senhor. Ele diz, é engraçado isso, eu começo a ler a Bíblia, eu fico louco, eu estou ficando louco por Deus, porque eu leio e eu vou descobrindo tantas outras mensagens que Deus vai me dando. Ele diz: e porém em vós o meu Espírito, você vai viver a vida sobre a tua vida hoje aqui neste lugar, em nome de Jesus. Além de viver, que você está vendo aqui, porém na vossa terra, e vos porém na vossa terra, e sabereis, sabedoria, que o Senhor é o Senhor da sua vida. Lindo. O Senhor é o Senhor da sua vida. Não é isso que nós declaramos quando nós temos Cristo? Eu declaro que Cristo é o meu Senhor. Eu declaro que Cristo é o meu Salvador. Ele é mesmo o nosso Senhor? Aí eu volto ao início da mensagem. O princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Eu temo a Deus, porque Ele colocou sobre mim o seu Espírito. E com o seu Espírito eu tenho o quê? Uma sabedoria que vem dos céus. Uma dádiva divina. Que no momento da maior luta da nossa vida, nós vamos olhar aos céus e falar assim: Senhor, me passa da sua sabedoria agora. Porque é só através dela e com ela que eu vou conseguir passar por isso. É quando vier a palavra de morte, porque ela vai vir. Ela virá. Ela vai chegar para mim e para você um dia. E você vai glorificar a Deus. Amém. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus me levará na presença do Pai. Hoje é um tempo de sabedoria aqui para nós. Não sei quais são as situações da sua vida, mas você não vive nessa dimensão. Você vive na dimensão espiritual. Ah, pastor, mas em tudo, na criação dos meus filhos, na comunhão com os meus irmãos, no meu trabalho, eu estou vivendo uma dimensão espiritual. E em tudo eu peço a dádiva divina de Deus, que é a sua sabedoria. E quando eu peço isso, o Espírito Santo que está em você e em mim, realiza em nós o desejo de Deus. E o desejo de Deus é que nós tenhamos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, a gente pensa, fala, age, demonstra, pratica, tudo diferente. Como está você hoje? Estará como Jó? Ou estará como aqueles que vivem como os príncipes deste mundo? Eu tenho lido muitas coisas, mas eu lhe garanto algo. Por mais que eu goste de ler alguns pensamentos ou pensadores, nada é igual à Bíblia. Nada. Cada vez que eu leio outros pensadores, eu me apaixono cada vez por Deus, porque eu vejo Deus em todas as coisas. Você vê Deus em todas as coisas? No louvor aqui, eu óbvio que senti a presença do Espírito Santo, mas eu vi com os meus olhos
O Tony e a Antonella adorando a Deus. Não é ver Deus? Ele não cantou qualquer coisa, não. Eu acho que a cantoria desses dois deve ter subido aos céus de uma tal maneira para Deus, que Deus deve ter ficado loucão lá em cima. Deus ficou loucão. Mas isso é sabedoria, é a dádiva divina de Deus na vida dos pais. Porque os pais estão trazendo seus filhos para a casa de Deus. E a gente não precisa ter força nenhuma. É o Espírito que faz. E às vezes a gente fica dando murro. Vai dando murro na nossa vida. Vai lutando com a gente mesmo. Vai lutando com as pessoas. Vai se destruindo. Porei sobre você o meu Espírito. E vivereis. E sabereis que o Senhor Deus é contigo. Pai, em nome de Jesus, muitos de nós aqui passamos já por alguns vales. E o vale é algo pessoal, é meu, é de cada um. Às vezes nós olhamos para o lado, Deus, e vemos tudo seco. Mas eu gostaria de dizer a Ti, Senhor, nesta manhã, que eu quero ser temente, que eu quero discernir espiritualmente as coisas que estão ao meu redor, que eu não quero mais olhar com os meus olhos, mas eu quero olhar com os Teus olhos. Eu não quero mais pensar como eu penso, mas eu quero pensar como Cristo pensa. Eu não quero mais agir como eu ajo, mas eu quero agir como Deus agiria. Pai, em nome de Jesus, nos dê a dádiva divina de nós sermos sábios. Eu não quero mais errar por mim mesmo, Senhor, do jeito que eu erro. Me ajuda a consertar, a acertar. Perdoa-me, Senhor. Limpa-me. Limpa minha mente. Limpa minha mente das características humanas que eu tenho, que muitas vezes eu quero agir, Senhor, por mim mesmo, mas eu quero agir pelo Teu Espírito. Usa, Senhor, esses homens e essas mulheres que estão aqui nesta manhã, de maneira que nós busquemos a recomendação que Salomão deu, de não termos uma conquista humana, mas a gente conquistar o espiritual, a dimensão que o Senhor quer que a gente viva. Tira de nós a ansiedade, Pai. Tira de nós os desejos humanos e que a gente viva o desejo que o Senhor quer que a gente viva. Obrigado porque o Senhor colocou em nós o Teu Espírito. E às vezes não sabemos viver com Ele. Me dê essa sabedoria, Pai, me dê essa sabedoria. Me dê essa sabedoria a esses homens e essas mulheres aqui hoje. Em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Amém. Que tenhamos o desejo de sermos sábios e vivermos a presença do Senhor. Já que você está do lado de alguém, pegue na mão dessa pessoa e declare sobre ela essa dádiva divina. Fala, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê guarda, que o Senhor te dê vida, em nome de Jesus. Amém?